Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, dentro do projeto de pesquisa, Considerações Éticas, nós vamos ver sobre riscos, benefícios, privacidade, confidencialidade e indenização por danos em decorrência da pesquisa. Se vocês têm interesse nesse tipo de conteúdo, fique até o final. Não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar o vídeo e, principalmente, ativar o sininho de notificação. Na resolução do Conselho Nacional de Saúde 466 de 2012, lá no seu item 3.1.b, define que a eticidade da pesquisa implica em ponderação entre riscos e benefícios, tanto conhecidos como os potenciais individuais ou coletivos, comprometendo-se com o máximo de benefício e o mínimo de danos e risco. Além disso, lá no item 4.3.b afirma que o termo de consentimento livre esclarecido deverá conter obrigatoriamente explicitação dos possíveis desconfortos e riscos decorrentes da participação na pesquisa, além dos benefícios esperados dessa participação, e a apresentação das providências e cautelas a serem empregadas para evitar ou reduzir efeitos e condições adversas que possa causar dano, considerando características e contexto do participante da pesquisa. Portanto, pessoal, é obrigatório, pesquisa envolvendo seres humanos, é obrigatório colocar quais tipos de riscos que está ali e quais são as cautelas tomadas pelos os pesquisadores para tirar aquele risco ou amenizar esse risco, tanto no projeto de pesquisa quanto no TCLE, ok? Quais são os principais erros que os pesquisadores cometem relacionado à descrição do risco no projeto de pesquisa? O primeiro é omitir o risco, não colocar se tem ou não risco aquela pesquisa. Lembrando que toda pesquisa envolvendo seres humanos tem. Então esse é o primeiro ponto. E o segundo, que talvez seja o mais comum, é amenizar o risco. Colocar assim, esse risco é mínimo. Não cabe ao pesquisador determinar o tamanho do risco. Isso cabe ao comitê de ética avaliar com as informações fornecidas pelo pesquisador se aqueles riscos são grandes ou não. O pesquisador ele tem a obrigação apenas de descrever todos os possíveis riscos e as cautelas que será tomada para amenizar ou tirar aqueles riscos. Não cabe a ele colocar se o risco é grande ou pequeno. Por quê? Porque ele, ao falar para o participante da pesquisa que aquele risco é mínimo, ele vai induzir aquele participante a aceitar a participar daquela pesquisa, mas realmente ele não sabe a dimensão do verdadeiro risco. Então, o pesquisador tem que ser imparcial ao relatar os possíveis riscos àquele participante ou à coletividade, certo? Não cometa esse erro. Outro erro bastante comum cometido pelos pesquisadores na descrição dos riscos é colocar todos os riscos bonitinhos, certinho, no entanto, não colocar quais são as cautelas, quais as providências tomadas pelos pesquisadores durante a realização da pesquisa para amenizar aquele risco ou tirar aquele risco. Para cada risco que eu colocar, eu tenho que colocar uma medida que vai ser tomada pelos pesquisadores para amenizar ou tirar aquele risco. Não cometa esse erro. Sobre o benefício da pesquisa aos participantes. O benefício da pesquisa tem que ser para o participante da pesquisa de forma direta ou indireta. Então, o pesquisador deve descrever os benefícios, direto ou indireto. E aí tem mais um detalhe, tanto no projeto de pesquisa quanto no termo de consentimento livre esclarecido. E aí vem um detalhe extremamente importante. Quando não tiver benefício direto ao participante da pesquisa, tem que estar descrito. Essa pesquisa não trará benefício direto. No entanto, com os resultados trará benefícios indiretos. Aí deve descrever quais são esses benefícios indiretos. Quais são os principais erros dos pesquisadores ao descrever os benefícios? Às vezes, omitir o benefício. Tem que colocar o benefício. Segundo erro, quando tem só benefício indireto, não descrever quais são que não tem benefício direto. Ou seja, tem que descrever, olha, essa pesquisa não tem benefício direto para você, mas apresentará benefícios indiretos e descrever quais são esses benefícios. E o terceiro erro é supervalorizar o benefício, que esse experimento trará a cura da doença para você. Não, ele não pode fazer isso porque isso vai induzir o participante a participar querendo em troca de
alguma coisa ali imediata que talvez não trará para ele. Não coloque isso. Então coloque todos os benefícios. Se houver benefício direto, colocar. Se não houver benefício indireto, coloca que não vai ter benefício indireto. Descrever os benefícios indiretos e ponto. E só isso, ok? A confidencialidade e o anonimato dos dados. Aqui nessa parte é extremamente importante nós entendermos que entra também o sigilo e a privacidade, porque tudo isso está completo para eu entender que tudo está de forma anônima e eu estou preservando o participante da pesquisa. Então eu tenho que descrever na confidencialidade como que eu vou anonimizar os dados, ou seja, eu vou deixar esses dados anônimos, como que eu vou manter a privacidade do participante da pesquisa, tá? E como que eu vou manter esses dados com segurança para que outras pessoas não tenham acesso a esses dados dessas pessoas para não manter para não ter nenhum problema, ou seja, como que eu vou manter o sigilo. Então, na confidencialidade, eu tenho que pensar na anonimização dos dados, no sigilo e na privacidade. Na resolução 466 de 2012, fala o seguinte: item 3.2.i. As pesquisas devem prever procedimentos que assegurem a confidencialidade e a privacidade, a proteção da imagem e a não estigmação dos participantes da pesquisa, garantindo a não utilização das informações em prejuízo das pessoas e ou das comunidades, inclusive em termos de autoestima, de prestígio ou de aspectos econômicos financeiros. A mesma resolução no item 4.3 e ainda define que no TCL deve conter a garantia de manutenção do sigilo e da privacidade dos participantes da pesquisa durante as fases da pesquisa. Portanto, pessoal, nessa parte de confidencialidade eu tenho que descrever a privacidade em todas as fases. A privacidade é o seguinte: desde a coleta dos dados eu tenho que garantir que será privado. Então, se for possível, coletar esses dados de forma individualizada, onde essas pessoas não podem ver, outras pessoas não podem ver aquelas pessoas ali que estão participando da pesquisa, numa sala confortável, tranquilo, quando for possível. Se não for possível, descrever por que não é possível manter aquilo ali, mas é extremamente importante manter essa privacidade. Colhi esses dados, certo? Há uma necessidade de identificar nominalmente esses dados? Se sim, tenho que explicar. Se não, não tenho por que eu colocar nome nesses dados. Ou seja, eu tenho que criar um código, então, de identificação. Se não for possível, eu tenho que colocar que será identificado tudinho certinho. No entanto, eu tenho que descrever quais são as pessoas que terão acesso a esses dados nominais. O próprio pesquisador, um auditor ou outro participante da pesquisa, e eu tenho que descrever também o que? Como é que essas pessoas vão garantir o sigilo, a privacidade e a confidencialidade desses dados. Ou seja, geralmente criamos um documento onde todos assinam esse documento, garantindo ali que não vai, de modo algum, passar esses dados para qualquer outra pessoa que vai ficar ali importante. E dizer por que é que eles têm que ter acesso. E eu tenho que descrever também que quando eu for publicar esses dados serão publicados de uma forma que é impossível identificar quaisquer pessoas daquela pesquisa. Então é extremamente importante eu pensar nisso. Quais são os principais erros que nós cometemos ao descrever a confidencialidade? O primeiro é eu não descrever como que eu vou manter a privacidade, o anonimato dos dados e o sigilo das informações. Quando eu não descrevo isso, eu já estou cometendo um erro grave. Eu tenho que descrever isso. Outro erro, eu vou falar que eu vou passar esses dados para o patrocinador ou para quem está fazendo uma pesquisa, né, fora o pesquisador ou o auditor. Eu tenho que descrever que aqueles dados inicialmente serão em forma de códigos, onde eles não possam identificar os participantes da pesquisa. Então esse é um outro erro. Eu tenho que descrever. Se eu for passar, eu tenho que descrever como que essas pessoas terão acesso a esses dados, incluindo quem for digitar os dados, né, todos aqueles ali, e que eles assinarão um termo também de confidencialidade. Outro erro é não garantir que aqueles dados coletados pelo pesquisador, muitas pessoas terão acesso. Eu tenho que garantir somente quais pessoas terão acesso e se terão acesso à informação base e por que elas devem ter acesso à informação base. Tá? E aí o Comitê de Ética vai avaliar se deveria ter ou não.
e as outras pessoas que terão acesso de forma anônima e descrever quais são os possíveis códigos que vai ser identificado ali, que não possa fazer a identificação dos participantes da pesquisa. E o outro erro é não descrever como que será feito o anonimato dos dados. Vou dar um exemplo aqui. Eu colho os dados do meu paciente, eu tenho meu banco de dados, só que aí eu gero um banco de dados secundário para tabulação, para outras pessoas terem acesso, e ali eu tiro os nomes e coloco códigos, números, né, que somente uma pessoa, o coordenador da pesquisa, tem acesso àqueles códigos. Eu tenho que descrever isso. Lembrando que eu tenho que descrever tudo isso que eu falei para vocês no projeto de pesquisa e no termo de consentimento livre e esclarecido. A indenização. Considerando que toda pesquisa pode ter riscos ao participante da pesquisa, é fundamental eu garantir para essas pessoas que eles serão indenizados em decorrência de qualquer dano que ocorra à pesquisa. Então está lá na resolução 466, vamos ver. A resolução 466/2012, no seu item 4.3, define que os participantes da pesquisa que vierem a sofrer qualquer tipo de dano resultante de sua participação na pesquisa, previsto ou não no termo de consentimento livre esclarecido, têm direito à indenização por parte do pesquisador, do patrocinador e das instituições envolvidas nas diferentes fases da pesquisa. Quais são as pendências mais comuns nesse momento? É geralmente omitir a informação da indenização no TCLE, no projeto de pesquisa. O pesquisador tem que colocar essa informação. E a segunda é vincular que foi contratado um seguro para aquilo ali, foi contratado um hospital, tem um psicólogo. Não, não, tem que ser livre. Eu não tenho que falar para onde ele deve ir. Eu tenho que garantir que ele vai ser indenizado e ponto. E aí nós vamos ver como que nós devemos colocar essa informação no projeto de pesquisa e no TCLE. Preste bastante atenção. Assegurar de forma clara e afirmativa que o participante da pesquisa tem direito à indenização em caso de danos decorrentes do estudo. Não é apropriado que o TCLE contenha restrições mediante contratação de seguro para indenização ou assistência. Então, considerando isso, pessoal, é extremamente importante nós colocarmos dessa forma, que a gente vai garantir a indenização em decorrência do dano à pesquisa, ok? E por último, a assistência a danos em decorrência da participação da pesquisa. Nós devemos garantir ao participante da pesquisa que asseguramos uma assistência a qualquer dano que ele sofra durante a realização da pesquisa em decorrência da pesquisa, ok? Então está lá na resolução, vamos ver o texto. A resolução 466/2012 define dano associado ou decorrente da pesquisa, o agravo imediato ou posterior, direto ou indireto, ao indivíduo ou à coletividade, decorrente da pesquisa. Ainda no item 5.6, o pesquisador, o patrocinador, as instituições e ou organizações envolvidas nas diferentes fases da pesquisa deve proporcionar assistência imediata nos termos do item 2.3, bem como responsabilizar-se pela assistência integral aos participantes da pesquisa no que se refere às complicações e danos decorrentes da pesquisa. E quais são as principais pendências envolvendo a assistência que os pesquisadores deixam de colocar no projeto de pesquisa e, consequentemente, também no termo de consentimento livre e esclarecido? A primeira é omitir essa informação. Então, é obrigatório colocar essa informação de que vai oferecer assistência ao paciente se ele sofrer algum dano em decorrência da participação da pesquisa. Outra pendência bastante comum é limitar o tipo de assistência. Colocar, não, o participante da pesquisa vai ter assistência médica. Na verdade, nós não devemos indicar se vai ter assistência médica ou psicológica ou algum outro tipo de assistência. Apenas falar que vai ter assistência, porque nós não sabemos qual é o tipo de dano possível que ele vai ter. E além disso, ele é livre para escolher o local onde ele vai fazer esse tipo de atendimento se sofrer esse dano realmente. A outra pendência extremamente importante que os pesquisadores às vezes deixam de colocar ou colocam é limitar o tempo da assistência. Não é por tempo indeterminado. Tá? Se o dano que ele sofrer for permanente, a assistência vai ser permanente. Então, nós não devemos limitar o dano da assistência. E a outra coisa que nós devemos informar é que a assistência ela deve ser feita de forma
gratuita, ou seja, tem que informar sobre a gratuidade da assistência para o participante da pesquisa que sofreu algum dano em decorrência da sua participação à pesquisa. Como então que nós devemos colocar no consentimento livre esclarecido, no termo de consentimento livre esclarecido e no projeto de pesquisa, a assistência? Devemos colocar da seguinte forma: o participante de pesquisa receberá assistência integral e imediata, de forma gratuita, pelo patrocinador, pelo tempo que for necessário, em caso de danos decorrentes da pesquisa. Certo, pessoal? Então, essas foram algumas dicas que nós devemos nos atentar sobre o risco, benefício, a confidencialidade, privacidade, sigilo, indenização e assistência, como devemos colocar no projeto de pesquisa e no TCLE. Se vocês seguirem essas dicas de forma bastante tranquila, conhecendo adequadamente a Resolução 466 e a 510, a chance do projeto de vocês sofrer pendência no Comitê de Ética vai ser mínima. Portanto, vale a pena gastar um tempo com esse texto. Se gostar desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, compartilhe, comente também. Eu quero ouvir a sua opinião. Muito obrigado a todos.